A paz do Senhor, meu povo. De novo, que vocês vão comer depois. A paz do Senhor. Amém. Agora, né? É possível, depois de ouvir tanta coisa, um amém fraco desse. Não pode, não. É um prazer estar aqui com todas vocês, ver mulheres tão bonitas. Um convite da Sandra, que eu conheci no evento da Igreja Batista em Piabas, no Preciosas. E eu quero agradecer também as duas pastoras, as pastoras Nadilza e Ana Paula. Amém. Eu acho que você estava no Preciosas, não estava? Estava, que eu lembro do seu rosto. E quando ela estava ali, gente, eu já vi essa mulher, onde foi? É um prazer estar aqui. Tem uma amiga minha aqui, a Lívia, que está lá atrás. Eu sou da Igreja Batista Koinonia, a IBK. Nossa vizinha, seremos vizinhos aqui em breve. E a minha mãe, que também está aqui. Eu sou irmã de vocês, eu sou Débora Guedes, eu sou fisioterapeuta pélvica, eu só atendo a área da sexualidade, como fisioterapeuta. Então, assim, todas as questões da sexualidade eu atendo. Sou psicanalista também e sexóloga. E muitas coisas do que a gente fala, às vezes, não agrada. Por quê? Porque, às vezes, a gente fica preso a um desejo, a gente, às vezes, fica preso ao desejo de ter algo, e aquele algo já não existe mais. E aí, quando a gente fala a verdade, teve a última que falou, quem foi? Foi você, como é seu nome? A Magali, que não é da turma da Mônica, não gosta de melancia, né, Magali? Ela não gosta mesmo não de melancia. Às vezes, a gente fala algumas coisas que a gente não quer ouvir. Por quê? Porque fere os nossos desejos. Quando me falaram, né, disse, não, vamos falar sobre depressão, e era uma palestra, e era uma pregação, eu digo, Senhor, eu levo uma palestra, eu levo uma pregação, eu trouxe uma pregação. Mas a gente vai falar sobre depressão. A Giovannine, da igreja do pastor André, teve uma época que eu conheci, quando eu morei lá, no Denison Amorim. E, enfim, eu quero cumprimentar todas em nome de Jesus. Mas eu quero que vocês abram... A gente vai falar de depressão, viu? Calma, a gente chega lá. Mas, abram as suas Bíblias em João. A gente tem muito versículo, a gente vai caminhando. João, capítulo 4, versículo 1 a 18. É a história da samaritana. E eu gosto da samaritana. E toda vez que eu ficava, né, pensando, Senhor, eu falo sobre o quê? Aí, samaritana. Aí eu ia ver uma pregação, lavando os... Quem lava prato ouvindo pregação? O povo tudo aqui é tudo avivado. E aí, vai, não vai, não tinha nada a ver com a história do Brasil, o pregador entrava com a samaritana. Eu digo, bom, estava eu fazendo alguma outra coisa, alguém falava da samaritana. Eu digo, já entendi, Senhor, entendi o recado. E aí a gente precisa falar sobre autoestima, e muitas vezes... A gente quer ouvir que a gente é princesa, mas eu não vim dizer que você é princesa. Me desculpe. Eu não vim dizer que você é preciosa. Eu vim dizer para você se levantar e andar. Porque a Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, exército atrás e mar na frente, a ordem de Deus foi: diga ao povo que marche. Quem achou, diga amém. Quem não achou, glória a Deus. Mas eu vou ler. A gente vai andar por 3 textos. João capítulo 4, versículo 1 a 18. O outro, Isaías 43. Gosto muito de Isaías. Isaías fala muito comigo. 18, 20. E o último, Mateus 19, 14. Mas se vocês anotam, porque aí eu vou lendo, né? Vocês anotam. Vamos lá. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando... Eita, eu falei do versículo 4, né? Perdão. Era-lhe necessário passar pela Samaria. Jesus ia da Galileia para a Judeia, que todo mundo sabe, e era necessário passar pela Samaria. Antes de eu terminar aqui o texto, me ajudem a pregar. Quando vocês gostarem que Deus falar com você, dá um glória a Deus, dá um aleluia, tá? Muito bem, me ajuda a pregar.
E aí, assim ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. A minha versão é NVI, tá? Havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Não sei se vocês já pegaram água. Quem já encheu o tanque d'água no chafariz? Alguém? Eu morava na usina Coruripe, eu não enchia não, mas eu ia ajudar as vizinhas, já pegar água no chafariz. E eu sei o que é um poço meio-dia. É a água bungada. Ninguém gosta de água bungada, né? Todo mundo só pega água de manhã. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe fazendo esse pedido, você teria pedido água e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, me dê dessa água. Pensa numa mulher sabida. Me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise voltar aqui para tirar água. Então ele disse: vai, chame seu. Agora a história começa. Não tenho, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você está agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é a verdade. Isso na minha versão NVI. E eu queria fazer só uma retrospectiva histórica, né? Todo mundo sabe que da Judeia para a Galileia tinha Samaria no meio, e para atravessar, se eu quisesse atravessar em 3 dias, eu passava pela Samaria. Se eu quisesse atravessar em 6, eu arrodeava e cruzava o Jordão. E assim os judeus faziam, porque eles não se davam com os samaritanos. E isso aconteceu porque, na época, hoje é a Palestina, né, quando os israelitas foram exilados, e os samaritanos derrotados, então a Síria colocou vários babilônios ali na região da Samaria, e o povo começou a casar com os estrangeiros. E a Síria colocou aquele povo lá da Babilônia na Samaria, com o intuito de expulsar os judeus de lá, mas eles não conseguiram expulsar. E aí tem aquela guerra, né? A gente tem que adorar na Samaria. Não, a gente precisa adorar em Jerusalém. E aí, quando o texto termina, a samaritana perguntando onde é que se deve adorar. E quando a gente fala sobre autoestima, geralmente a gente quer ouvir que a gente é bonita. Mas autoestima não é você ser chamada de bonita, nem de princesa, nem de preciosa. Nem é você se sentir a última Coca-Cola do deserto, muito menos o último biscoito do pacote. A autoestima, ela precisa ser equilibrada. E você precisa realmente saber quem você é. Às vezes as pessoas dizem assim: eu quero saber quem eu sou em Deus. Cara, tu não sabe nem quem você é direito. Paulo passou 3 anos no deserto para saber quem ele era. 3 anos sozinho. Olha como a solidão é gostosa de vez em quando. Sozinho. Para saber quem ele era. E quando a gente fala sobre depressão, e eu gosto de falar sobre a samaritana, porque se a samaritana fosse aqui da igreja, ninguém conversava com a samaritana, não. Ninguém queria amizade com ela. Né? Mas Jesus quis. Mas a gente não ia querer, não, amizade com ela.
que era que a gente ia dizer? Que ela era uma pomba? Ia. 5 maridos, o que era dela, o que estava com ela não era? Mas Jesus quis amizade com ela. Outra coisa, se a samaritana fosse aqui, daqui não, aqui não acontece isso. Se ela fosse lá de outra igreja, lá de Coruripe, na minha cidade é Coruripe, ninguém iria ser amiga da samaritana, todo mundo ia achar que a samaritana era terrível e ninguém ia dar a missão de ser missionária. Verdade. E ela foi o quê? Ela não foi a primeira mulher missionária. Ela foi a primeira pessoa. Não existia missionário. Ela foi a primeira pessoa a ser missionária. Quando ela chegou na Samaria, todo mundo acreditou nela, né? Olha, eu conheci um cabra arretado, que ele contou a minha vida todinha, e agora eu vim aqui conversar com vocês, aí eles foram lá. Mas essa mulher ia pegar água no poço meio-dia, e eu não sei se aqui esse povo da cidade, porque eu sou do interior, não sei se vocês já viram água bungada. Quando você vai num poço de manhã, a água ela é totalmente cristalina. Depois que ela está muito mexida, ela fica esbranquiçada, ninguém quer mais aquela água. Mas era a hora que a samaritana ia no poço buscar. Por quê? Porque ela não ia gostar dos olhares das mulheres para ela. Então, ao mesmo tempo que ela entendia o lugar dela, ela sabia quem ela era e ela reconhecia o lugar que ela estava. Porque Jesus disse assim, olha, tu disse a verdade, realmente você não tem marido não. Então, ela sabia o lugar que ela estava e ela reconhecia o lugar que ela estava. E o que acontece geralmente, né? A gente precisa reconhecer, e eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu não ia contar não, mas todo mundo foi contando. Eu sou divorciada. E eu tenho uma filha. E geralmente mulheres divorciadas não pregam. Sim ou não? Eu sou divorciada. E quando eu vi a Sandra falando sobre a vida dela, toda vez que alguém diz assim, olha, ora para o seu marido voltar, que ele volta. Aí eu digo, então Deus, você está fazendo acepção de pessoas, porque olha, quem orou está aqui. Quem sofreu está aqui. Porque a gente precisa reconhecer quando a gente perde. E o que é a depressão? A depressão é você não aceitar aquilo que já está posto. Você não aceita. Veja, quando a Sandra começou, eu sou psicanalista, todo mundo que fala comigo, né, Lívia? Todo mundo que fala comigo, eu vou ouvindo, aí eu solto. É quase uma terapia. Minhas amigas têm uma terapeuta grátis. Era a Sandra falando, aí eu digo, Jesus, qual foi o evento que ela não aceitou? Qual foi o evento, Jesus, que ela não aceitou? Ela não aceitou alguma coisa, aí ela foi para trás, aí ela recebeu o diagnóstico, aí ela andou mais para trás. Aí ela foi para trás, eu digo, ela não aceitou o divórcio. O diagnóstico veio primeiro ou depois? Pronto, ela não aceitou o diagnóstico. Entrou em depressão, porque quando eu não aceito e que eu quero que seja diferente, eu adoeço. Então eu preciso entender que eu perdi também. Porque muitas vezes, né, aqui no púlpito, a gente quer ouvir uma palavra de esperança. A gente quer ouvir uma palavra de fé. A gente quer ouvir que o marido vai voltar, mas às vezes o marido não volta. O meu não voltou. Mas eu estou viva. E quando a gente não aceita os eventos que acontecem na nossa vida, a gente senta numa cadeira chamada depressão. Uma cadeira confortável, de balanço, que vez por outra a gente senta ali e fica para frente e para trás, pensando naquilo que aconteceu e que a gente queria mudar. Mas a gente não consegue mudar. Porque já aconteceu. E quando
quando a gente começa a entrar nessa loucura de querer que o passado fosse diferente, seja um evento traumático, seja o luto. O crente precisa aprender a viver luto. Na Bíblia não está escrito que a gente tem que cantar no velório. Na Bíblia não está escrito que a gente precisa se fazer de forte e cantar quando a gente queria gritar. O que tem na Bíblia é que o povo se rasgava no meio da rua e roupa era cara naquele tempo, quando tinha luto. É isso que está escrito lá. E a gente precisa aprender a viver os lutos da vida. A gente precisa chorar o morto. A gente não pergunte a Deus por quê. Pergunte para quê, minha filha. Pergunte por quê. Vá, pergunte. Porque Jó também perguntou. Deus responde se Ele quer, mas direito a gente tem de perguntar. Por quê? Para quê? Por que eu? Porque às vezes essas frases feitas, não pergunte a Deus para quê, por quê, pergunte para quê. Não, Deus, por quê mesmo o Senhor matou, o Senhor levou, o Senhor fez dormir. Por que a minha empresa quebrou? Pergunte. Ele responde se Ele quiser, mas direito de perguntar você tem. Não tire a humanidade do crente. Ontem eu estava no Marcel Maratel e eu amo o pastor Vitor. E era isso, eu vi um homem que ele acabou de perder a esposa. E ele estava pregando. Qualquer crente diria assim, meu Deus, que coisa linda. É bonito, mas ele está anestesiando a dor dele. É tipo assim, eu não quero sentir essa dor não, viu? Deixa eu ir pregar e a dor ali, debaixo do tapete. Eu não quero sentir essa dor não, Jesus, eu preciso sair. A gente precisa aprender a sentir dor. Essa geração jovem de hoje é a geração mais anestesiada da história. Não aguenta uma pipoca, porque todo mundo só quer se sentir bem. A pregação triunfalista, declare, decrete, produziu os crentes mais fracos da história. E não porque a gente não possa sentir dor, mas porque a gente precisa entender que Jesus disse assim, olha, tu tem aflição no mundo, mas não complete, por favor. A Bíblia diz que a gente não pode acrescentar nenhum Y, nenhum J. Por favor, não diga não que você vai vencer no final, porque depois quando Cristo diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, ponto. Não está escrito depois que você vai vencer, porque às vezes você perde. Às vezes você perde. E a gente precisa entender que perder também faz parte do jogo. Embora a Bíblia diz, grandes e muitas são as aflições dos justos e Deus os livra de todas, mas tem dia que a gente perde sim. E a gente precisa entender que isso é a vida. A vida não é só vitória. Por isso que às vezes eu falo e as pessoas dizem, Débora, é tão pesada a sua palavra. Não é, porque eu também perdi. Mães aqui já perderam filhos, ou pai, ou mãe. Todo mundo perde alguma coisa um dia. Não tem quem não perca. O que a gente não pode é não aceitar que perdeu. Porque quando a gente não aceita a nossa vida, a nossa história, a gente vai para aquela cadeira da depressão. Porque a gente não aceita. Jesus, por que eu não aceito, Jesus, isso na minha vida? Eu não aceito o diagnóstico. Gente, ele está aí. Você toma um remédio, você ora tomando remédio. Senhor, eu estou tomando remédio, mas... haja aqui, Senhor. Jesus Cristo, venha cá.
mas está fazendo parte da sua vida. Não dá para dizer, não dá para fechar os olhos e dizer que não existe. Em nenhum momento Jesus nos ensinou a fechar os olhos e dizer que não existe. Jesus chorou quando Lázaro morreu, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas ele chorou. Ele chorou no Getsêmani, quando ele ia ser moído. E eu lembro, quando eu frequentava a igreja do Pastor Vitor. A igreja do Pastor Vitor é aqui a Metodista Redenção. Que eu sou péssima de localização, eu não sei dirigir. Então, assim, graças a Deus, né, senão eu já tinha batido em todos os postes. Mas eu sou péssima. Eu não tenho GPS bom, meu GPS não é bom. Mas é por aí, a igreja do Pastor Vitor. E eu lembro que eu morava no Vergel. Quem conhece Vergel do Lago? Morava lá. E eu morava num lugar que era bem próximo à lagoa. Ou seja, não era legal. E no lugar que eu morava, tinha pessoas que traficavam drogas. Ou usavam. Eu não sei se traficavam ou usavam, mas eu sentia o cheiro. O fato é que eu sentia o cheiro. E eu lembro que eu estava vindo para a igreja no ônibus. Glória a Deus, eu não ando mais de ônibus. Não sei dirigir, mas não ando mais de ônibus. E eu vinha no ônibus. Aí uma voz disse assim: ele vai se... Eu gosto de fazer a interpretação do rosto da voz. Se essa voz tivesse um rosto... Deixa eu botar o meu lado atriz aqui. Ela ia ser assim: ele vai se separar de você. Na hora, eu olhei para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Eu digo: meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Aí a mesma voz disse: descanse. Agora é aleluia. No dia eu não descansei, não. Agora é aleluia. Naquele dia, quem descansou foi o guarda. Eu não. Aí eu lembro, desaforada. Eu sou desaforada às vezes com Jesus. Deus não me fulminou, porque nós estamos no tempo da graça. Porque senão eu já tinha sido fulminada. Bom se reconhecer na vida. Bate. Ô, glória! Tá vendo? A gente precisa reconhecer quem a gente é. E aí eu lembro que eu cheguei assim. Aí Senhor, eu vou fazer um jejum. Isso ele não tinha pedido de divórcio ainda. Senhor, eu vou fazer um jejum. Aí fiz o jejum. Aí fui entregar o jejum. Aí eu ajoelhei assim e disse: ó, Jesus, é o seguinte. Eu estava com raiva. Jesus, é o seguinte. Eu vou entregar o jejum nesse tom, viu? Eu não estou mentindo, não. Eu vou entregar o jejum, mas o Senhor fale comigo de uma forma que eu entenda, porque eu não entendo seus enigmas, não. E assim, eu entreguei o jejum, nessa paz que excede todo entendimento. Entreguei o abençoado do jejum. Aí, eu escutei Isaías 53. Imediatamente eu escutei Isaías 54. Eu digo: olha, o Senhor se decida. Se é Isaías 53 ou se é 54. Aí eu escutei o silêncio. Quando eu abri a Bíblia, em Isaías 53, meu olho bateu. E ele foi moído pelas vossas transgressões. Eu fechei a Bíblia. Eu digo: meu Deus do céu, eu vou ser moída. Misericórdia, Senhor. Aí eu já fiquei mansa. Estava brava, fiquei mansa. Eu digo: meu Deus, eu vou ser moída. E agora, Jesus? Aí eu abri Isaías 54. Isaías 54. Aí meu olho não bateu em lugar nenhum, não. Foi logo no versículo 1. É a minha história todinha. Você quer saber a minha história? Você lê Isaías 54. É aquele texto que no final, nenhuma arma contra ti prevalecerá. Mas no início, ele vai dizendo: você cante, você estéril, você exulte, você não o impeças. Olha, não o impeças.
Abra as suas tendas para a direita e para a esquerda. Aí ele dizia assim: o Senhor é o seu marido. Eu nunca tinha sabido que Jesus era meu marido, né? Mas você não será envergonhada, não vai ser abalada, ó jovem desprezada, bichinha, arrasada. Eu passei uns 3 meses, quando eu li Isaías 54, eu ficava... Depois parei de chorar, né? Porque um dia a gente para de chorar também. Né? A gente para um dia de chorar. Um dia a gente para. E aí, isso foi num domingo, segunda, terça, sei lá que dia foi. Eu sei que ele chegou e pediu o divórcio. Olha, né? Deus, nada acontece no mundo sem que Deus avise os seus. Fui avisada, gente. Fui avisada você foi. E ele foi lá, falou, disse que não tinha ninguém. Eu acreditei. Eu acreditei. Bem, e aí na hora só vinha o não o impeças, não o impeças, não o impeças. E toda vez, né, que alguém chega e diz, ore, 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 clame pelo seu marido. Eu digo, minha gente, olha, eu fiz campanha, eu fiz jejum, eu fiz oração, eu só não fui rodar, nem cair no chão. O resto, eu fiz. E eu entendi que tem coisas que Deus não faz. É a decisão do cidadão. Porque a Bíblia diz que ele está à porta aí. Quem abre? Quem decide abrir? E aí, eu não tive depressão não, mas eu enlouqueci. Sozinha, uma filha. O consultório era meio capenga. Não o lugar, mas capenga de pacientes. E teve uma época que eu deixava a minha filha Júlia na creche. E eu saía do Vergel para Jatiuca a pé. A pé. Eu fiz as contas, 7 quilômetros. A pé. Porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E eu tinha que ir, tinha que voltar. E eu ia... Você ia para atender muitos pacientes? Não, eu ia para atender um. Porque eu ia receber ali R$75, que era o que eu ia comer. E eu sofri, minha gente. Eu sofri. Teve um dia que eu fui para a oração na igreja metodista, era 5 da manhã. Lá vai eu, com Júlia debaixo do braço, um ônibus. Aí cheguei lá e disse, Senhor, cura a minha mente. Cura a minha mente, Deus. Eu não aguento mais, porque eu estava desesperada. A minha mente era a minha pior inimiga. Eu pensava, e os pensamentos, eles não davam sossego, porque quem tem pensamento acelerado, entende o que eu estou falando, quem tem ansiedade, entende o que eu estou falando, o pensamento vai no looping. O que é um looping? Ele não tem fim. Você pensa, daqui a pouco você está enlouquecendo de tanto pensar. Tem remédio, eu vou lhe ensinar. Dá certo. Deu certo comigo, uso até hoje. E aí, eu clamei, Senhor, cura minha mente, até que eu me lembrei de uma psicóloga. Eu não era psicanalista ainda. Me lembrei de uma psicóloga que eu conheci. Liguei para ela. Dani, pelo amor de Deus, me atenda. Eu preciso curar a minha mente, eu não aguento mais. E aí a gente começou a fazer terapia, veio a pandemia. E com a pandemia, aí o consultório começou a melhorar, veio a pandemia. Olha que beleza. Maravilha. Aí veio a pandemia, a Dani me atendeu mesmo assim, online. E aí eu vi no Instagram, curso de psicanálise, bolsa. Ganhei a bolsa, né? Fiz o curso de psicanálise. E a psicanálise foi a ferramenta de Jesus para hoje. Eu estou aqui conversando sobre depressão.
E muitas vezes, quando nós temos, eu gosto do Lacan, eu sou bem lacaniana. Lacaniana, se o Lacan fosse um discípulo de Jesus, ele era Pedro. Ignorante não, se amostra. Lacan, ele foi um psicanalista francês, amigo do Freud. Eu gosto do Freud, tá? Hashtag, fica a dica. Tem crente que não gosta, eu gosto do Freud. Acho ele massa. Eu acho que o Freud foi o Ciro de nossa época. Freud foi o Ciro de nossa época. Ciro tratou bem ou não os israelitas? Ciro tratou bem. Era Babilônia, mas ele tratou bem os israelitas. Então, ele foi o Ciro de nossa época. Bem, e aí, eu fiz, e era isso que eu queria dizer aqui. E muitas vezes a gente está numa posição, era do Lacan que eu estava falando, a gente quer se ver pelo olho do outro. Por exemplo, eu estava saindo de casa, aí eu olhei para o espelho, aí eu, eita mulher, eu comigo, viu? Eita mulher bonita da poxa. Aí a minha mãe olhou e disse, não precisa ninguém dizer. Eu digo, não, eu mesma me digo. Eu mesma digo. Por quê? Porque a gente espera que alguém, porque a gente não acredita que a gente. Mas aí o que é que acontece? A sua vida inteira, eu vou contar uma história de uma cliente que eu atendi esses dias. Ela chegou para mim, aí ela disse assim, o padrão de homem dela é bonito, desejável por todas as mulheres, ela gosta de homem assim, e ela gosta de homem famoso, né? Famoso na região. Aí eu disse, porque você não é bonita, porque você não é desejável e porque você não é famosa, não é? Porque a gente quer aquilo que a gente não é. Aí ela olhou para mim, aí eu disse, e você não se acha bonita, né? Aí ela fez assim, não, minto, eu não perguntei. Ela disse, não, é porque eu não me acho bonita. Eu digo, você tem razão. Olha, ela estava me pagando, viu? Você tem razão. Não é mesmo, não. Ela parou, ficou estatelada. Aí eu disse, você estava esperando que eu passasse a mão na sua cabeça, dizendo que você era bonita, não é? Eu não vou fazer isso, não. Porque, se você está dizendo que não é, por quê? Não é. Porque o que é que está escrito na Bíblia? Assim como diz o seu coração, ele... O que você diz que é, você é. Aí na hora, ela disse assim, realmente, eu vivo dizendo isso para que as pessoas digam sobre mim aquilo que eu quero ouvir. É assim que você age. Caiu até a caneta, olha, de tão nébias que foi aqui. É assim que você age. Você fica dizendo, eu não sou uma boa mãe, para que alguém chegue para você e diga, se você está dizendo que não é, porque você não é mesmo. Pronto. Resolvido o problema, terapêutico agora. Reconheça aquilo que você é. Não espere que alguém chegue e diga quem você é ou deixou de ser. Você tem defeito? Tem defeito. Tem um monte. Não precisa me dizer não. Se quiser ir em terapia, a gente escuta. Né? Levo umas lapadas, mas as minhas lapadas são sempre com amor. Mas você também tem qualidades. E reconhecer as qualidades, porque crente tem isso, né? Não posso reconhecer as qualidades, não, que é vaidade. Aí Pedro diz assim, mestre, tu és bom. Aí Jesus disse assim, disseste bem, eu sou mestre, mas bom é Deus. Ou seja, Jesus reconhece quem ele é. Mais humilde que Jesus eu não conheço, vocês conhecem? Mas ele reconhece, você diz bem, mestre eu sou, tá certo. E aí, quando nós estamos na depressão, que a gente não aceita esse evento, a gente precisa entender que não aceitar o evento traumático, não aceitar a nossa história. Tem muita gente que foi crente depois dos 30. Quem foi crente depois dos 30? Levante a mão aqui comigo.
Eu nunca rejeitei o meu passado. Nunca. Me arrependi dos pecados. Ai, nunca. Tem gente que faz oração. Às vezes eu acho que os crentes querem tomar banho de pipoca. Porque tem gente que faz oração para quebrar o passado. Rejeite o passado. Deixa eu dizer uma coisa. Na parábola do filho pródigo, tinha um chiqueiro no meio do caminho do filho pródigo. Ah, se não fosse o chiqueiro. Abençoado. Abençoado o chiqueiro. Porque foi no chiqueiro que ele disse o quê? Na casa de papai é melhor. Mas tinha um chiqueiro. Seu passado foi um chiqueiro? Abençoado. Foi nele que você conheceu? Foi lá. E às vezes você não aceita o passado que você teve. Ah, porque eu tive 1000 homens. Não importa, querida. Você já passou. Eu gosto, tem um versículo quando Paulo diz, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Gente, Paulo não era cristão. Eu acho, minha gente, isso não é teológico, isso não é um estudo teológico, isso é um achismo meu. Eu acho que esse versículo é para quem não nasceu em família de crente. Por quê? Só quem tem passado ferrado é quem não nasceu em família cristã. É só quem tem passado ferrado. Sim ou não? Porque quem nasce em família cristã já vai tendo contato com a palavra, vai crescendo. Às vezes se desvia, mas não é tão ferrado assim como a gente. A gente é meio ferrado, né, não? Ó, quem ri se entrega, viu? Quem ri se entrega. E aí você não aceita a sua história, você não aceita o seu evento traumático, você não aceita o luto, você não aceita o divórcio, você não aceita que seu filho morreu, você não aceita que é estéril, você não aceita que teve um aborto, você não aceita que tem endometriose, você não aceita que tem fibromialgia, você não aceita nada. Mas é o que está acontecendo agora. E toda vez que eu não aceito o que está acontecendo na minha vida, eu volto para o passado e eu fico lá sofrendo a dor. Porque quando eu digo assim, tá, Senhor, eu tenho fibromialgia. Eu estou usando o exemplo da Sandra. Eu tenho fibromialgia, tá. Qual é o próximo passo agora? O que é que eu tenho que fazer? A postura é diferente. A mente é diferente. Por quê? Tá, eu tenho Deus. Eu sei que eu vou conviver com isso, com isso, com isso. Ok, vou conviver. É a melhor coisa do mundo? Não é. Mas a gente vai convivendo. Mas a gente não pode lutar contra algo que está aqui. É loucura. Está acontecendo. Você fica, eu não aceito, e está lá acontecendo. Tem outra coisa que acontece na vida da gente, que é o tal do ganho secundário. E o ganho secundário é assim. Você está com cara feia. Você queria um abraço. Aí você amanhece de cara feia. Por quê? Você quer que seu marido chegue assim e diga, que foi? É ou não é? Custa, abençoada, dizer para o seu abençoado que tu quer um abraço? Ou dar o abraço. Custa. Tem que fazer cara feia. Isso é ganho secundário. Você ganha algo quando você faz birra. Você ganha algo quando você fica triste. Você ganha algo quando você faz alguma coisa que a pessoa te dá atenção. Pare, viu? Pare. Quem busca atenção constantemente assim é criança. Porque a gente aprendeu quando... O que foi que a gente aprendeu quando criança? Que quando a gente faz birra, alguém vem nos consolar. Aquilo... Eu quero que você pense agora naquilo que você não aceita hoje. Não precisa me dizer não. Só pense. Esse é o lugar que você está parada na sua vida. É esse lugar aí. Você está parada. E você só avança quando você disser, ok, Deus, o que é que eu vou fazer agora? Qual é o meu próximo passo?
E às vezes quem tem pensamento acelerado, gente, eu estou vendo todo mundo abrindo a boca, mas eu vou terminar que eu sei que está todo mundo com fome também. Mas eu posso ficar, posso? Vigília, vigília, eita! Olha, e quando eu estava estudando psicanálise, eu aprendi um exercício chamado exercício do cala-boca. É o exercício mais incrível do planeta Terra. Você fica louca, mas depois você fica boa. É só a prova, é só a prova. Às vezes aquele pensamento está ali, né? Tem uma voz, gente, não é a voz do diabo não, tá? Na nossa mente, a gente tem duas vozes que conversam com a gente. Quem fala só, quem é doido e fala só? Aê! Aê! Aí você tá, né, lavando os pratos e conversando com você mesma. E aí você começa a conversar e a sua mente começa a dar respostas para as loucuras que você está pensando. Gente, é muito louco. Para de ser louca, mulher. Para de ser louca, mulher. E aí você pensa, e você mesma dá resposta, você mesma dá, né? Você vai ali naquele debate. Você chega para você mesmo. Como é seu nome? Brenda? Benta. Abençoada, a Benta. Aí você diz assim para você, Benta. Benta, cala a boca, Benta. Mas tem que ser em voz alta. Não pode ser em voz baixa. Não pode. Se você disser no pensamento, não funciona. Benta, cala a boca. Já aconteceu, minha filha. Você vai fazer o quê? Deita na BR se não está aguentando. Estou falando sério. Estou falando sério. É coisa de doido, mas eu estou falando sério. Está achando ruim? Aceita que dói menos, Benta. Por quê? Porque quando você está conversando com alguém, que alguém lhe dá um grito, você não se assusta e para. Você pode até responder, você responde, mas você não dá uma parada. Você dá uma parada na voz que te atormenta. Aí você vai perceber que você dá 1.365 calabocas para você por dia, na primeira semana. Aí você percebe o quão louca que você é. Depois, você vai se tornando consciente dos seus pensamentos. E quanto mais consciente dos seus pensamentos você fica, menos cala-boca você vai se dando. Débora, você usa o cala-boca ainda hoje? Uso. Não uso como antes, mas uso. Por exemplo, chegou aqui a irmã com a saia curta, e você fica indignada, mas essa irmã está com a saia curta. Aí você diz para você mesmo, cala a boca, a perna é dela. Você diz para você, não é para mulher não, é para você. Em nome de Jesus, não é para mulher, é para você mesma. Viu, Benta? E tem que ser assim, porque quanto mais você faz isso, raiva, ódio, rancor, pensamento acelerado. Você dá uns 4 cala-boca para você, incrível como essa voz se cala. Aí você vai ficando mais consciente realmente desses pensamentos, e você vai percebendo o quanto você pensa besteira na vida. Às vezes você está assim, todo marido aqui é santo, sim ou não? Glória a Deus, os maridos dessa igreja são santos ou não são? Profetiza. E aí você está aqui, né? Eita, mas ele está chegando atrasado. Não, ele está conversando com outra mulher. Aquela mulher, e você vai falando e vai dando resposta. Aí quando ele chega dentro de casa, que ele abre, às vezes ele está cheio de amor para dar. Ele abre a porta, você olha para ele, você quer dar uma voadora nele. Mas o coitado nem sabe o que aconteceu, porque tudo aconteceu, foi na sua cabeça. Todo mundo se entrega quando ri.
Olha, muitas vezes nós ficamos, né? E eu trouxe a questão da não aceitação. Existe a questão hormonal? Existe. Mas quando você fala sobre depressão e uma questão hormonal, quando você regula os hormônios, você fica legal. Regulou se for hormonal, quando você regula os hormônios, você fica legal. Mas, gente, todas as pessoas que eu já atendi, desde que eu sou psicanalista, que têm depressão, elas não aceitaram um evento da vida. Pode ser a maior besteira do Brasil, mas foi aquele evento que ela não aceitou que a fez entrar nesse quadro. E a gente precisa aceitar. Sabe por quê? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, quem quiser anotar, a dor faz parte da vida. Evitar a dor é evitar a vida. Por quê? Olhe, para mim, Débora, cristã protestante, arminiana, às vezes querendo ser calvinista, às vezes, só às vezes. Só às vezes. Eu gosto da teologia reformada. Mas, para mim, a mulher mais importante da Bíblia é Maria. Para mim, ninguém bate Maria. A primeira pessoa que aceitou Jesus no planeta Terra, o meu sim a Jesus, passou pelo sim dela. Primeira, esteve com Jesus da gravidez até a morte. Como diz o poeta, Padre Zezinho, amamentou, ensinou a Jesus a falar e a andar, porque Jesus não foi um menino prodígio. Não foi. Ela ficou com os peitos tudo furado e doído. Imagine Jesus com 6 meses, mordendo os peitos de Maria. E ela, quando ela recebeu a visita de Gabriel, ela teve um susto, aceitou no susto, né? Pariu. Ela sentiu o quê? Dor. E a dor que Maria sentiu trouxe para nós quem? A dor faz parte da vida, evitar a dor é evitar a vida. Se ela tivesse evitado aquela dor, a gente não teria Jesus. Jesus no Getsemane, Senhor, ó Senhor, Pai, ó, eu vou, mas não queria ir não. Deus, eu vou, Pai, mas na verdade, verdadeira, eu não queria ir, mas todavia, seja feita a sua vontade. E na cruz ele sentiu que gerou para a gente vida. E vida eterna. E vida abundante. Então, quando a dor bate na porta, ela está gerando vida. É isso que a dor gera. Toda vez que a dor bater na sua porta, lembre que Maria pariu. Lembre que Jesus foi para o Getsemane. E lembre que a cruz, as chibatadas, a coroa de espinhos, foram as dores que ele sentiu para que a gente tivesse vida. Aceite que você também perde. Aceite que tem dia de ganhar e tem dia de perder. Porque como diz o sábio em Eclesiastes, tem hora de chorar, de sorrir, de abraçar, de deixar de abraçar, de juntar pedra, de não carregar pedra. Tem dias de guerra e dias de paz. E todos esses dias, como Jesus prometeu, até a consumação dos séculos, Ele está conosco. Todos os dias. No dia que você ganha, no dia que você perde, e no dia que dá 0-0 e empata. Mas Ele está lá. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Que Jesus te abençoe e te guarde. Glória a Deus!
Louvado seja Deus. Que palavra abençoada, rica em conhecimento e sabedoria. Eu louvo a Deus pela tua vida, minha amada. Você é bênção de Deus. Eu confesso, agora eu vou confessar algo. Só o meu esposo sabe, eu acho, e a pastora Ana Paula. Quando eu fui ministrar no congresso Preciosas, né, lá na Marechal Deodoro, que você ministrou primeiro, minha bênção, minhas pernas tremi. O mesmo tema era sobre Jeremias. Eu sou psicanalista, psicóloga, eu não fiz a terapeuta e eu ministrar o mesmo. Digo, ai Jesus, me socorre, me ajuda, porque que currículo, que mulher abençoada, linda, maravilhosa, cheia do Espírito Santo. Aí cheguei lá no quarto, a pastora Ana Paula entrou. Gente, a gente tem que reconhecer, né? Nós mulheres, às vezes tem essas coisinhas, né? Não, nós mulheres temos que elogiar, temos que dizer que a outra está linda, está maravilhosa, temos que ter amor, temos que ter zelo, temos que ter carinho pelas outras, né? Esses sentimentos mesquinhos não existem no cristão. Né? A gente tem que ter esse sentimento de amor, de paz. Que mulher bonita, elegante, maravilhosa. Pastora Ana Paula, estou aqui me tremendo. Aí fui orar, a pastora Josué 1,9, mulher. Seja forte, corajosa, vai lá, e foi uma bênção, não foi? Deus nos usou muito para a honra e glória do Senhor Jesus, minha amada. Que Deus continue lhe usando, lhe abençoando. E que você continue sendo esse canal, ajudando tantas pessoas, amém? Muito obrigada.